Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós iremos falar sobre o MCHY11, que ele é um fundo de papel da Mauá e esse HY significa que ele é um high yield, né? Por isso que ele se chama MCHY11, ou seja, é um fundo que ele pode estar presente na carteira, onde ele tem como objetivo entregar o maior rendimento possível, ou seja, o maior dividendo ou provento possível. Mas antes de nós passarmos e falarmos um pouco sobre esse fundo imobiliário, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal, que possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, como também fazer sugestões, certo? Passando um pouquinho para falar sobre o MCHY11, que ele é um fundo da Mauar Capital, né? A Mauar ela possui um fundo bem mais equilibrado, onde ele vai entregar um dividendo médio, que é o Mana 11. Mas se você quiser uma pimentinha na sua carteira no intuito de buscar o maior dividendo possível, o maior retorno possível, você pode ter, quem sabe, na sua carteira o MCHY11, certo? Por quê? Porque a estratégia dele não é valorização das cotas. A estratégia dele é pagar bastante. Ele é um fundo bem interessante, tanto que já 23.272 cotistas têm ele na sua carteira. Ele tem um patrimônio de 1 bilhão, isso é muito bom para um fundo high yield. Ele tem um patrimônio de 1 bilhão, porque dá segurança. O ruim é quando você tem um fundo high yield, ele tem um patrimônio menor do que 500 milhões. Então você está num ambiente muito arriscado. O patrimônio dele líquido por cota está na casa de R$ 9,78. Do ponto de vista de liquidez, mais de 300 milhões por mês e diária 1,5 milhão. Também outra informação muito importante. Você que está começando, não compre fundo imobiliário que tem uma liquidez menor do que 1 milhão diária, porque é um risco, porque caso você precise vender, você vai ter dificuldade para vender. O valor da cota a mercado está R$ 9,82. Seu último dividendo foi de 11 centavos. Logo, a gente já interpreta que ele é um fundo de base 10 e certamente ele está pagando muito, porque está pagando 11 centavos, né? O seu preço de mercado já vem se aproximando do seu preço sobre o valor patrimonial ideal, 0,09. O dividend yield dele 14,3, ou seja, pagando muito, né? Mesmo no cenário que nós nos encontramos hoje, ele vem pagando muito. Ele tem uma taxa média de operações, só para você compreender o quão objetivo dele é colocar dividendo no bolso do seu investidor. Ele tem, por exemplo, um pipeline aí de operações na casa de IPCA mais 10, né? Mas se nós formos olhar e distribuir a carteira deste fundo, ele vai ter um pipeline aí de uma carteira de IPCA mais 10,4 na casa de 85% e uma casa de 15% CDI mais 5,2, ou seja, mostrando que ele é um fundo muito agressivo. Ele ganha no cenário de Selic alta. Em cenário de Selic baixa, inflação baixa, mesmo assim ele continua pagando muito, que é o cenário que nós temos agora, né? Esse cenário de descida de Selic para subida de inflação, ele vem pagando 14%, e se a inflação disparar, aí ele vai colocar mais dinheiro ainda no bolso do seu cotista, porque 85% da carteira é IPCA mais 10,4. Se você considerar que os títulos públicos estão pagando IPCA 6 e ele está pagando IPCA 10, então é 4, 5, 6 e a 5% a mais, então ele é um fundo bem high yield, né? E vale chamar a atenção que essa estratégia de high yield, ou seja, colocar muito retorno, não é uma estratégia nova, é uma estratégia antiga. Lá em abril de 2022, ele chegou a colocar 18,6%. No mês de novembro ali de 2022, ele chegou a colocar no bolso do seu investidor 49,5%, ou seja, quase 50%. Foi muito. Depois ele vem caindo
Ao longo de 2023, ele entregou na casa de 18 e 17, né? Batendo ali o mínimo de 17 ali no final de 2023, e agora nesse ano aí ele vem pagando na casa de 14, o que ainda é muito. Mas claro, se a estratégia dele é ser high yield, né? Colocar muito dividendo, então esse é o objetivo. Consequentemente, devido a essa taxa muito alta que ele possui, ele consegue bater a inflação tranquilamente, ele consegue bater o CDI e ele consegue bater o IFIX, né? Por quê? Porque o IFIX e o CDI, ele está pagando CDI mais 5, então não tem como o CDI conseguir bater esse fundo imobiliário, né? Então ele é um fundo imobiliário que ele fica observando de longe o CDI, fica observando de mais longe ainda a inflação, e o IFIX ele fica olhando a quilômetros, né? Então ele consegue performar muito acima de todos os indexadores. Do ponto de vista de liquidez, saltou de 1,5 para 5,3 em abril, né? Um super salto. A gente já sabia que isso poderia acontecer nessa comercialização maior dele, devido ao retorno gigante que ele vem tendo. Do ponto de vista da sua carteira de CRI, né, na casa em janeiro foi 4,1 milhões, em fevereiro 2,3 milhões e em março subiu novamente para 5,9 milhões, ou seja, margens gigantescas que o fundo tem. A maior prova é que só no início do ano aí ele já vai acumulando uma receita na casa de 12,3 milhões, né? Mas vale também lembrar que as despesas também subiram um pouquinho, né? Em janeiro foi 506.324, esse número subiu um pouquinho e agora em março ele subiu de novo, né? Mas nada comparado com o salto das receitas que o fundo tem tido um excelente retorno. Se nós olharmos a distribuição dos ativos deste fundo imobiliário, nós vamos ver que em caixa ele tem 48%, crédito 41%, FIIs 7% e estruturados 4%. A sua carteira em si possui quase 95%, como nós já havíamos falado, indexada ao IPCA, né? IPCA mais 10,9%. A distribuição por segmento, principalmente para o setor logístico, de shopping, e tem pequena exposição para residencial e comercial, que são segmentos de alto risco. O interessante é que ele investe muito pouco, né, no norte e no nordeste, mas investe bastante dentro de São Paulo, 37%, no sudeste 30%, sul 18% e centro-oeste 14%, ou seja, ele evita as regiões norte e nordeste, bem interessante, né? Aqui é a tabela consolidada dos seus CRI, né? Ele tem um CRI aqui para shopping, na IPCA mais 11,3, né? Então, taxas gigantescas. Para galpões logísticos, eles têm uma debênture de IPCA em 11,5. Do ponto de vista de pulverizados, né, ele tem aí um IPCA e um GPM mais 12,4, ou seja, o objetivo do fundo é principalmente dividendo, né? Ele é aquele famoso high yield puro sangue. Se nós olharmos do ponto de vista de cota, ele vem se aproximando da sua cotação mínima, que é R$ 9,26, devido à queda da Selic sem a inflação destravar, isso era normal acontecer, mas caso a inflação venha destravar, aí sim tem que estar preparado para a cota dele subir, né? E tem um excelente upside aí de crescimento de 12,50, mas o principal objetivo dele é dividindo, né? Eu iria ir para casa de quem sabe 18 ou quem sabe 17%, porque nesse cenário que nós estamos, eles vêm pagando 14,41, então vem pagando muito. Vamos olhar alguns indicadores importantes. Uma informação muito importante sobre esse fundo é que ele tem 528 milhões de caixa, ou seja, não existe a mínima necessidade de se alavancar e ele pode muito bem fazer a aquisição de novos CRIs. Ele é um fundo de característica high yield, então poucos são os que se aventuram,
Por isso que mesmo ele pagando mais de 14%, ele tem uma base cotícia de 23.272, né? Se nós formos olhar do ponto de vista do dividendo, evidentemente vai ser menor do que no ano passado, que ano passado a Selic estava 13,75, esse ano está 10,25, isso é normal, mas se a inflação subir, aí nós vamos ter um excelente resultado, que é o que nós podemos ver aqui nessa tabela, né? Onde nós temos aqui dividendos gigantesco anual que acabaram sendo distribuídos. Por exemplo, no ano de 2021, ele distribuiu 52 centavos. No ano de 2022 foi para 1,85. Vale lembrar que ele é um fundo de base 10. Em 2023 ele pagou R$ 1,63. E evidentemente a expectativa é que esse ano ele pague menos, se a inflação não disparar. Se a inflação disparar, aí você pode esperar dividendos superiores ao ano passado e quem sabe igual ou maior ao de 2022, certo? Então, esse era o fundo de hoje, apresentando para vocês o MCHY11. Ele é aquele famoso high yield, aquele fundo de papel. Você pode bater o IFIX, pode bater todo mundo? Pode, mas o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é colocar muito dinheiro no seu bolso e ele tem se mostrado um fundo muito bom porque ele tem feito as duas coisas. Tem batido a inflação, tem batido o CDI, tem batido o IFIX de longe, né? Ou seja, muito distante, bem distante. E além disso, ele tem entregado o dividendo, ou seja, do ponto de vista de características, ele tem se mostrado um dos melhores high yield no atual momento. Valeu, pessoal. Um abração para todos vocês. Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.